Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Evangelista Josmar com você, trazendo uma palavra para o teu coração. Espero que essa palavra fale ao teu coração. Espero que essa palavra possa alcançar a sua vida, a sua família e aonde você estiver, a palavra de Deus possa produzir um resultado na sua vida. Eu quero deixar um texto que se encontra em Ezequiel, profeta Ezequiel, do capítulo 37. Ezequiel, capítulo de número 37, do versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. É Deus falando com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que foi um grande servo de Deus, um grande homem de Deus, e que viveu em uma época em que o povo deixou de servir a Deus, de confiar em Deus. Ezequiel, que na verdade era para ser o sacerdote, Deus fez dele um grande profeta. E esse profeta foi levado para um vale de osso seco, colocado, deixado pelo Espírito num vale de osso seco, onde Deus queria falar com ele. E quando Ezequiel em espírito é levado àquele vale de osso seco, e o texto diz sequíssimos, ele começa a andar sobre aqueles monte de osso, aquele monte de ossos. E Deus fala com ele: porventura, Ezequiel, meu servo, podem esses ossos reviverem? Podem esses ossos voltar à vida novamente? E Ezequiel, claro, responde a Deus dizendo: tu o sabes, Senhor. Tu o sabes. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode tudo. O Senhor pode todas as coisas. Eu que não sei nada. Pode, Ezequiel, voltar a reviver isso que está morto? Pode voltar à vida isso que está aí? Retornar a viver novamente? Voltar a ter esperança novamente? E Deus está falando com o profeta Ezequiel, no meio daquele vale de osso seco. E Deus diz para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos, profetiza, ó filho do homem, ó Ezequiel, profetiza sobre este vale, profetiza sobre este monte de ossos. E o texto vai dizer, do versículo 3, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aleluias. Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Ouve a palavra do Senhor. Porque a vida, a esperança, a certeza, a fé, a esperança, ela só vem após a palavra ser liberada. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A Bíblia também diz que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra, porque a palavra, após lançada, proferida, pregada, anunciada, e é como um martelo que esmiuça a palavra. E após se ouvir a palavra, começa então uma transformação, uma mudança na nossa vida. Profetiza Ezequiel e dizer: ouvi a palavra do Senhor. E ele continua no verso 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus. Eis que farei entrar o Espírito e vivereis. Tornarei
ou tornará a ter vida novamente. Vida novamente. Tem pessoas que precisam voltar a viver novamente. Você que vai ouvir essa palavra, Deus ele quer que você volte a viver. Mas como assim, pregador? Tem pessoas que não estão vivendo do jeito que Deus quer que você viva. Tem pessoas que passam a segunda, passa a terça, passa a quarta, passa a quinta-feira, sexta-feira chega, o sábado, domingo, volta-se a segunda novamente, ela não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. E se questiona, se pergunta, para que viver, para que continuar viva? Tem gente que até prefere morrer, pede a morte, porque perdeu o desejo de viver, o desejo de continuar vivo. E o Senhor disse, farei entrar em vós o Espírito e vivereis novamente. Aleluia! O Espírito que nos dá vida é o Espírito Santo de Deus. O Espírito que nos dá vida é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus. Bem verdade é que esse Espírito aqui é um Espírito com E minúsculo. Deus está falando que o homem voltará a ter vida. O Espírito do homem, o Espírito homem voltará a ter vida. Aleluia! Deus está falando de uma ressurreição, tornar a viver novamente. Mas eu quero dizer para você que você está aí, do outro lado, e vai assistir esse vídeo. Você está de pé. Você não morreu fisicamente. Você está aí caminhando. Mas precisa ter vida, alegria. E isso é dado pelo Espírito Santo. A alegria, a paz, a certeza, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, o poder do Espírito Santo. Você está aí, mas está vegetando, não tem alegria, não tem felicidade, mas o Espírito Santo, ele te dará vida, te renovará, te abençoará. Aqui o texto vai dizer que, falando do Espírito homem, voltará a viver novamente. Espírito retornará, né? E você lembra de Gênesis, quando Deus fez o homem e soprou na narina do homem? Deus soprou na narina do homem e o homem passou a ser uma alma vivente. O espírito, o sopro, o homem passou a ser uma alma vivente. Através do sopro de Deus, na narina do homem, o homem passou a ter vida, né? Então, Deus queria que Ezequiel profetizasse para que aquilo que estava no chão, morto, sem vida, passasse a viver novamente. Pois bem, a Bíblia continua dizendo, e do que Deus está falando? Deus se refere tudo isso a quem? O porquê desse vale, o porquê desses ossos, o que representa, qual a representatividade de tudo isso? O que representa isso? Isso representa o povo de Deus. Porque mais abaixo você vai ver o versículo 12 que nós iniciamos. Farei vós sair das vossas sepulturas. Aleluia! E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, E maiúsculo aqui. Depois que passa a ter vida, depois que passa a estar de pé novamente, porque era só osso, ele profetiza carne, profetiza nervo, profetiza pele, e quando aquele exército está de pé, aí ele promete colocar o Espírito Santo. E porei em vós o meu Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Então o homem, às vezes, ele está de pé, ele está caminhando pelas ruas, no seu trabalho, na sua indústria. As pessoas olham e falam, nossa, o homem está vivo. Realmente ele está de pé, ele não está morto. Mas espiritualmente, ele está morrendo.
espiritualmente está morto. Então Deus quer pôr nessa pessoa o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre a vida da pessoa, ele transforma, ele muda, ele liberta, ele muda a mente, o coração, liberta a mente cativa, ele muda o coração duro do homem. Então, às vezes você está aí, vai assistir e vai dizer assim, mas eu estou vivo. Mas espiritualmente você está morrendo. Espiritualmente você está sem força. Espiritualmente você já se entregou. Espiritualmente você já declinou. Não tem mais força. Caminha como se não estivesse caminhando. Anda pelas ruas como se não estivesse andando. Pessoas querem morrer. Pessoas querem tirar a própria vida. Pessoas não têm prazer de viver mais. Pessoas estão angustiadas. Pessoas estão revoltadas. Pessoas estão, sabe? Precisa do Espírito de Deus. Depois que Ezequiel profetiza que os ossos juntaram osso com seu osso, que depois que ele profetiza, houve um reboliço ali. Mas depois que o exército ficou de pé, Deus disse, agora eu vou colocar o Espírito. Aleluia. E Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a minha vida. Deus quer mudar a nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa mudar a sua história, mudar a sua vida, em nome de Jesus.